A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus por essa semana. Deus tem falado aos nossos corações. Deus tem nos instruído e nos feito refletir dentro dessa Semana Santa acerca de toda a trajetória de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em relação à remissão de nossos pecados e à transformação de nossas vidas. Hoje, sexta-feira, certamente o Espírito de Deus tem uma palavra ao nosso coração. Hoje, nesta sexta-feira santa, incline teus ouvidos, abra o teu coração e permita que o Espírito Santo nos faça refletir sobre tudo aquilo que o nosso Senhor atravessou no dia de hoje, na sexta-feira da paixão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, ainda na quinta-feira, à noite, a quinta-feira da paixão, Jesus, então, ele foi preso, sai do Getsemane e agora ele finalmente é preso, E então chegaremos na sexta-feira, a chamada sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, sexta-feira onde muitos têm comemorado, já estão comemorando desde o domingo, estão comemorando essa semana e chega o dia crucial, que é o dia que o nosso Jesus ele vai cumprir, uma grande parte da sua missão, porque ele vai morrer, sim, mas o bom é que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas vamos falar agora a respeito da sexta-feira. Vamos abrir a Bíblia, nós vamos ler esse texto. Não leremos todo, porque o texto é muito longo, Então leremos algumas partes que julgo ser de grande importância. Não que todo o texto não seja, mas essa parte que leremos vai dar para a gente entender bastante o que estava acontecendo ali. Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 27, e vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 10, para a gente poder entrar nesse ambiente aqui, nesse texto de Mateus, capítulo 27, do versículo 1 ao 10, que nos diz assim: E chegando amanhã, no caso de sexta-feira, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são um preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Está escrito: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então, até esse versículo, nós observamos o que já estava acontecendo na sexta-feira santa, Nós vemos que logo pela manhã, os príncipes, os sacerdotes, já estavam com a intenção no coração de matar a Jesus, E ali
eles pegam Jesus, o manietam, nós lemos isso aqui, e o levam à presença de Pôncio Pilatos, né? Na mesma ocasião, o povo estava ali sendo incitado pelos principais dos sacerdotes acerca de preferirem soltar alguém, né? Porque na época da festa, na época da Páscoa, era comum, era um costume ser solto um prisioneiro segundo a vontade do povo, né? O povo iria determinar qual preso que iriam escolher para que recebesse a liberdade. E ali o povo incitado, o povo levado, né, por muitas calúnias, muitas difamações que estavam sendo feitas a respeito de Jesus, como já falamos, né, em ocasiões passadas, em dias passados. Então, o povo ali pedia a crucificação de Jesus e a soltura de um outro homem que realmente merecia estar ali, que era Barrabás. Então, nós vemos que o cenário ali estava muito tenso, né? Havia uma grande tensão em Jerusalém mediante a tudo isso, porque uma multidão estava ali clamando pela soltura de Barrabás, mas no meio haviam muitas pessoas também que creram no Evangelho, que creram no que Jesus houvera pregado durante todo aquele tempo que ele esteve evangelizando, que ele esteve operando milagres, que ele esteve anunciando o reino dos céus ali. Então nós vemos que ali havia um grande tumulto, né? Estava instaurado ali. E nós vemos que nesse meio, nós lemos aqui, que Judas, vendo que Jesus estava sendo condenado, ele sente algo dentro de si, né? Aqui fala a respeito de arrependimento, mas nós observamos que, na verdade, houve dentro dele um remorso, né? Não foi um arrependimento sincero. Por quê? Porque quando nós vemos em outras situações pessoas que pecam, mas elas se arrependem de fato, há o perdão, né? Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que confessa, aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, aquele que confessa e se arrepende de verdade, ele alcança a misericórdia. E nós vemos que Judas, ele não prova essa misericórdia sobre a vida dele, porque ele logo ele se retira e vai se matar, né? E ele joga o dinheiro, nós lemos isso aqui, que ele lança o dinheiro fora, e aqueles sacerdotes, os mesmos que concordaram com ele, que queriam a cabeça de Jesus, né? Que queriam a morte de Jesus, agora eles chegam a dizer, você vê, né? Você pode perceber a falsidade, a hipocrisia que havia nesses corações, que nós lemos aqui no versículo 6, que os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Mas eles eram participantes daquilo. Só que naquele momento, eles agem como se eles estivessem fora da situação. Então, eles agem erroneamente, aquele sangue que seria derramado também estava nas mãos daqueles homens, mas naquele momento ali eles tiram, né? Tiram o seu corpo, tiram a sua responsabilidade e lançam só sobre os ombros de Judas, o Iscariotes, né? Então nós vemos aqui nessa passagem, infelizmente, atitudes que hoje nós vemos em muitas pessoas, até mesmo no meio cristão, né? Quantas pessoas que agem erroneamente e quando, né,
o circo começa a pegar fogo, as pessoas tiram a sua responsabilidade dos seus ombros e lançam muitas das vezes sobre outros, né? Ou então se colocam completamente na defensiva de si mesmos, né? E não assumem os seus erros. Enquanto que nós vemos a necessidade, né, biblicamente falando, de nós estarmos assumindo aquilo que nós fazemos, ainda que seja difícil, ainda que seja algo tão sujo, né, que foi o caso aqui, mas é necessário que nós estejamos assumindo as coisas que nós realizamos, os nossos atos. Nós precisamos assumir aquilo que nós fazemos, né? Então, temos esse ensinamento aqui muito interessante. E Jesus, então, já está na presença do governador Pôncio Pilatos. E ali ele começa, então, um interrogatório. Começa a perguntar, você é realmente o rei dos judeus? E Jesus em nenhum momento, ele diz, eu sou, não. Ele diz, tu o dizes, nesse texto aqui, né? Existe um outro texto que ele declara, na verdade, eu sou, né? Porém, nesse texto ele diz, tu o dizes. Então, Pôncio Pilatos não via a necessidade daquele homem ser exposto dessa maneira a uma morte tão terrível, né? Nem a morte, que dirá aquele tipo de morte de cruz, né? Porém, o povo incitado, como disse, né, já com a cabeça feita, o povo grita, o povo se expressa, crucificam, né? E nós vamos ler aqui ainda no versículo 28, também vai nos mostrar, versículo 28 até o versículo 31, né? Como eles fazem com Jesus, né? A vergonha que Jesus é exposto. E, despindo, o versículo 28, o cobriram com uma capa escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe de suas vestes e o levaram para ser crucificado. Então nós vemos Jesus, ele sendo exposto à vergonha, né? Aquele mesmo Jesus que há pouco, né, nós falamos a respeito, há mais ou menos 5 dias, estava ali sendo aplaudido pela multidão. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, né? Nós falamos a respeito do domingo de Ramos. E o mesmo povo, a mesma multidão, muitos que ali o aplaudiram, agora estavam escarnecendo de Jesus. Agora estavam debochando. Agora estavam vendo Jesus sendo exposto daquela maneira, né? Pessoas cuspiam, nós lemos isso aqui, muitos cuspiam, outros queriam bater nele, né? E ali com certeza gritavam palavras baixas, né? Que não estão escritas aqui, mas se fosse hoje, imaginamos como seria, né? Aqueles palavrões, né? Palavras que não são lícitas, nós estarmos falando aqui, mas com certeza era isso que estava acontecendo ali. E o nosso Jesus fazendo tudo isso por minha causa e por tua causa, né? Porque Isaías, em um dos seus capítulos, ele fala a respeito disso, de que ele levou sobre si as nossas dores, né? Ele se fez maldito por nós, ele se fez transgressor por nós, ele não tinha pecado, ele não era pecador como eu e como você, né? Mas ali ele estava tomando nosso lugar. Ali ele estava se expondo à vergonha para que eu e você estivéssemos aqui agora
estivéssemos com certeza, com esperança de vida eterna, esperança de salvação. Porque se nós crermos nesse sacrifício aqui, nessa vergonha que ele passou, no sangue que ele, daqui a alguns instantes, né, dentro desse contexto aqui, estará derramando pela minha vida e pela tua, a salvação ela é garantida, porque Jesus está fazendo isso tudo, fez isso tudo por mim e por você, né? Então Jesus, ele é levado até o Gólgota, né? Diz a palavra de Deus que ele foi então conduzido até um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira ou lugar de caveira. E lá ele é colocado sobre aquele madeiro, né? São pregados pregos nas suas mãos, como nós já sabemos, seus pés, e ele é crucificado, né? E ali alguns fatos interessantes marcaram o período da crucificação de Jesus, né? Coisas que nós não podemos deixar de falar a respeito. Nós vemos que foi uma coisa assim tão sobrenatural, né? Que nunca se viu isso acontecer. De repente, alguém está sendo crucificado e coisas sobrenaturais aconteceram, como aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Lá no versículo 45, nós vamos observar ainda no capítulo 27, no versículo 45, que desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Nós vemos que Jesus ele foi crucificado às 9 horas da manhã e ele fica crucificado até expirar às 15 horas, né? Mas nós vemos que ao meio-dia, nós lemos aqui que a hora sexta corresponde a meio-dia. Então, ao meio-dia, há trevas sobre a terra. Fica tudo escuro de repente. Jesus na cruz ali, muitas coisas acontecendo naquele momento, Jesus falando, né? Porque por 7 vezes ele fala, existem 7 frases que ele fala durante a crucificação. E quando dá meio-dia, o céu escurece, fica tudo trevas, né? Olha que coisa espetacular, né? De repente, tudo fica em trevas. Outra coisa interessante que acontece é que o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo. Lá no versículo 51 está escrito isso, que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, né? De repente, do nada, o véu se rasgando de cima para baixo. Uma coisa assim tremenda, mostrando que quem estava sendo crucificado ali não era um homem somente, né? Era o Filho de Deus, era o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos outra coisa interessante que aconteceu também, que tremeu a terra, houve um terremoto. Então o céu ficou negro, né? Ficou escuro. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. As pedras se fenderam. Imagina as pedras se quebrando, né? Aquele barulho de pedras arrebentando. Pedra, olha a coisa tremenda que aconteceu ali. Vemos também no versículo 52 que os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, muitos ressuscitaram naquele momento da crucificação, mas depois da ressurreição de Jesus, está escrito aqui, depois da ressurreição dele, eles apareceram, entraram na cidade santa, em Jerusalém, e apareceram a muitos. Então, nós vemos que muitos sinais mostraram que quem estava sendo crucificado ali injustamente, né, era alguém muito especial, que é o nosso Senhor Jesus. Nós vemos o céu se movimentando, nós vemos a terra se movimentando, nós vemos milagres acontecendo, tudo no momento da crucificação.
entre 9 da manhã e 3 horas da tarde, né? No caso aqui foi entre meio-dia e 3 da tarde que tudo isso aconteceu. Então nós vemos, você que está ouvindo, né? A necessidade de nós valorizarmos esse feito de Jesus. Não somente a Sexta-feira Santa, até porque a Sexta-feira da Paixão, ela não é comemorada todo ano numa mesma época, né? Então nós vemos que não é uma data fixa. Então nós não temos um dia certo para essa comemoração, mas nós sabemos que existiu esse dia. E esse dia ele deve ser comemorado com alegria no nosso coração. Porque aqui deu-se início, né? Como posso dizer, fisicamente falando, visivelmente falando, porque esse plano já era desde o início, mas visivelmente falando, deu-se início à nossa salvação, à nossa redenção, à nossa vitória. Então, na verdade, a Sexta-feira Santa, se formos comemorar, né, se formos separar um dia do ano para isso, deve ser um dia de celebração, um dia de alegria, porque Jesus, ele morreu por nós, ele se entregou por nós, ele sofreu por nós, mas ele não é mais esse homem sofredor. Ele agora está em glória, ele agora está vivo. Graças a Deus por isso, né? Ele está vivo, ele não está morto. Jesus não está morto. Jesus está vivo, né? E esse sacrifício aqui deve ser motivo para nós adorarmos ao Senhor, para nós reconhecermos que Ele sim é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o nosso louvor. E nós vemos outro milagre, né? Um milagre assim, eu acho que é o mais importante, que foi a salvação de alguém enquanto Jesus estava sendo crucificado. Nós sabemos que ele foi crucificado entre dois malfeitores, né? Diz a palavra de Deus que ele é crucificado no meio, Jesus, e da sua direita e à sua esquerda haviam dois homens merecedores de estarem ali. Eram dois malfeitores. Vamos ler isso lá em Lucas, no capítulo 23. Lucas, no capítulo 23. E versículo 32. Vamos ler o 32. Depois o 33. Depois passaremos para o 39 ao 43. Vamos lá ver. Lucas capítulo 23, 32. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Aí vamos para o versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando nós na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Então nós vemos aqui o maior milagre, né, naquele momento ali da crucificação. O maior milagre não foram as pedras se fenderem, o véu do templo se rasgando, terremoto que aconteceu, pessoas ressuscitarem, porque isso, né,
o Senhor, ele continua fazendo, como também a salvação de alguém. Porém, ali ele demonstra, né, o seu maior milagre, o mais importante, que ele veio para realizar a salvação do ser humano, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? O apóstolo Paulo escreve isso lá em sua carta aos Romanos. E é verdade, nós estávamos, a humanidade está afastada de Deus. Porém, Jesus, ele vem para trazer essa reconciliação. Através dele, nós somos reconciliados. A nossa comunhão é restaurada. E Jesus está ali dando esse grande exemplo, operando esse milagre na vida desse malfeitor. Esse homem que fez tantas coisas ao ponto de estar ali, ele fez coisas terríveis para estar ali. E o Senhor Jesus olha para o seu lado e vê alguém crendo, né? Alguém estava crendo. De um lado, alguém não cria. Nós lemos isso aqui. Alguém blasfemava, alguém zombava, alguém falava mal, alguém não cria. Do outro lado, alguém que reconhece os seus pecados, porque ele faz essa declaração, falando com o outro que estava do outro lado. Nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fizemos por onde estarmos aqui, mas esse nenhum mal fez. Então ele reconhece os seus pecados e ele pede a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Então ele aceita aquele sacrifício que Jesus está fazendo ali, ele olha para Jesus como sendo realmente o Salvador. E ele pede para que ele seja lembrado quando ele estivesse entrando no seu reino. Então, aquele homem tem uma visão profunda do que estava acontecendo ali. Ele sabia que Jesus não ia ficar ali. Olha que coisa maravilhosa. Jesus estava ali, mas não ia ficar ali. Ele ia entrar no seu reino. Aquele homem tem uma visão ali gloriosa, né? Tem um entendimento, uma iluminação espiritual naquele momento ali, para entender que Jesus estava ali, não ia ficar ali, ia para o seu reino e que tinha poder para levá-lo também. Então, nós devemos estar seguindo esse exemplo aqui, sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, dia de salvação. Dia de confiarmos no sacrifício que Jesus fez, dia de aceitarmos o sacrifício que Jesus fez pela nossa vida, e dali em diante a vida daquele homem seria outra, né? Porque Jesus promete: hoje mesmo você estará comigo no repouso eterno. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, a partir dali, a vida daquele homem foi completamente mudada. Não para viver sobre essa terra, mas no repouso eterno. Mas Jesus, ele quer mudar a nossa vida hoje. Hoje, esse sacrifício aqui, ele foi válido naquele momento para aquele homem, e ele é válido para todo aquele que nele crê. Está escrito, né? Todo aquele que nele crê, seja salvo, será salvo. Então, você e eu devemos crer nesse sacrifício que Jesus fez, e nessa sexta-feira estarmos confirmando a nossa comunhão com Jesus, para que nós sejamos salvos através dele, para que esse sangue derramado aqui não tenha sido em vão, não tenha sido à toa. Para muitos foi em vão, né? Como aquele outro ladrão, ou aquele outro malfeitor que ali estava. Para ele foi em vão, para muitos que estavam ali zombando foi em vão porque não creram. Mas para esse outro malfeitor foi de grande valia, de extrema valia, mudou completamente a sua vida. E diz a palavra de Deus que a hora nona, que é 3 horas da tarde, Jesus expirou. Né? Então, estava consumado. Jesus declarou isso: está consumado. Eu fiz a minha parte. Agora, nós precisamos, os seres humanos, fazer a nossa, que é crer no Senhor Jesus Cristo.